E se o mundo da Fórmula 1 tivesse mudado completamente em 2021? E se Lewis Hamilton, o homem dos 7 títulos, tivesse deixado a Mercedes para vestir o azul e vermelho da Red Bull Racing? Essa simples pergunta poderia ter reescrito toda a história do esporte, mudando destinos, rivalidades e até o equilíbrio de poder dentro do paddock. Porque em um universo onde o impossível acontece, essa troca teria sido o ponto de ignição de uma nova era. Naquele início de 2021, o mundo da Fórmula 1 vivia um momento de transição. A Mercedes seguia dominante, mas a pressão sobre Hamilton crescia. O contrato demorava a ser renovado, os bastidores ferviam e, em meio às negociações, surgiam rumores discretos, sussurros que percorriam os corredores de paddocks e redações. E se Hamilton estivesse ouvindo propostas da Red Bull? Alguns riam, outros duvidavam, mas poucos sabiam que algo grande poderia realmente estar acontecendo nos bastidores. Enquanto isso, em Milton Keynes, Christian Horner e Helmut Marko planejavam algo ousado. Sabiam que tinham um carro competitivo, talvez o mais promissor dos últimos anos, mas ainda precisavam de uma peça definitiva. Um campeão mundial, alguém com a frieza, a experiência e a mentalidade vencedora para transformar potencial em títulos. Verstappen era jovem, rápido e faminto, mas instável em certos momentos. Hamilton, por outro lado, era o rei das decisões, o piloto que raramente errava sob pressão. Juntos, poderiam formar o impensável, o time mais letal da era híbrida. Imagine a cena, janeiro de 2021, uma manhã fria na Inglaterra. A Red Bull convoca uma coletiva às pressas. Jornalistas se espremem na entrada da sede. E, de repente, o anúncio: Lewis Hamilton assina com a Red Bull Racing. O mundo entra em colapso. As redes sociais explodem. A imprensa mundial se mobiliza. A Mercedes, em choque, anuncia George Russell como substituto, e a Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. Hamilton chega a Milton Keynes sob olhares divididos. Parte da equipe o recebe com admiração, outra parte com desconfiança. Verstappen, competitivo como sempre, entende que sua posição está em jogo. Pela primeira vez na carreira, ele teria um companheiro que podia realmente ameaçá-lo dentro da própria casa. A atmosfera se torna elétrica. O time que antes era jovem e leve agora respira tensão e expectativa. Os primeiros testes de pré-temporada são intensos. Hamilton passa horas analisando dados, conversando com engenheiros, questionando cada detalhe do RB17. Ele traz consigo a disciplina alemã da Mercedes, a cultura do perfeccionismo. Os engenheiros da Red Bull, acostumados à espontaneidade de Verstappen, demoram a se adaptar, mas aos poucos percebem que há método na obsessão de Hamilton. O carro melhora, a comunicação flui, e a Red Bull começa o campeonato mais afiada do que nunca. A temporada começa no Bahrein. O duelo que o mundo sempre quis ver finalmente acontece. Hamilton versus Verstappen, agora dentro do mesmo box. Nas primeiras corridas, os dois se alternam entre vitórias e polêmicas. Na Espanha, Hamilton vence após um pit stop estratégico brilhante. Em Mônaco, Verstappen responde com uma performance impecável, deixando o companheiro em segundo. Dentro da garagem, a rivalidade é silenciosa, mas crescente. Dois gênios dividindo o mesmo espaço e o mesmo desejo de ser o número 1. Com o tempo, a tensão explode. Em Silverstone, os dois se tocam logo na primeira volta. O público enlouquece. As manchetes dividem opiniões. Guerra civil na Red Bull. Hamilton e Verstappen se destroem. Horner tenta conter o fogo, mas já é tarde demais. A relação entre os dois está abalada. A equipe começa a se dividir entre os de Max e os de Lewis. Os engenheiros trocam olhares discretos. As estratégias se tornam campo de disputa e cada briefing parece um jogo político. Mas mesmo em meio ao caos, a Red Bull brilha. O RB17 é um foguete. Em circuitos como Áustria, Bélgica e México, Hamilton extrai o impossível do carro. Ele lidera o campeonato por margens mínimas, provando que mesmo em território inimigo, ainda é o piloto mais completo do grid. Verstappen, por outro lado, sente a pressão e comete erros. Em Monza, um toque entre os dois decide o destino da temporada. Os dois abandonam e o campeonato segue empatado. Abu Dhabi chega como o grande final. Uma corrida que, nesse universo alternativo, carrega o peso do mito. Red Bull contra Red Bull. Azul contra azul. Dois pilotos do mesmo time disputando o título na última volta da última corrida. A equipe está dividida, o mundo está paralisado. Na volta final, um erro de Verstappen abre uma pequena brecha. Hamilton aproveita, passa, cruza a linha e conquista o 8º título mundial. Não com a Mercedes, mas com o carro que antes era seu maior rival. O paddock entra em delírio, o impossível aconteceu. Hamilton vence pela Red Bull e se torna o primeiro piloto a conquistar títulos com 3 equipes diferentes. A imprensa chama de o Pacto Perfeito.
Os fãs se dividem entre amor e indignação. E o próprio Verstappen, em silêncio, entende que algo mudou para sempre. O trono agora tem 2 reis, mas o triunfo tem um preço. Dentro da Red Bull, as cicatrizes ficam. O time, exausto de lidar com 2 gigantes, se fragmenta por dentro. No ano seguinte, Hamilton enfrenta um carro menos competitivo e uma equipe emocionalmente desgastada. A parceria lendária começa a ruir lentamente, mas o legado já está escrito. O impacto daquela união muda a mentalidade da Fórmula 1. Pilotos e equipes percebem que nada é impossível e que até as rivalidades mais intensas podem se transformar em alianças devastadoras. Em 2023, Hamilton se despede da Red Bull, deixando para trás uma era marcada por glórias e caos. Verstappen volta a dominar, agora mais maduro e implacável, e a Red Bull, com as cicatrizes curadas, volta a sorrir. Mas no fundo, todos sabem que aqueles 2 anos foram únicos. Um experimento que levou o esporte ao limite. Um capítulo alternativo que viverá para sempre na imaginação dos fãs. Porque às vezes as histórias mais incríveis da Fórmula 1 não são as que aconteceram, mas as que quase aconteceram. E nesse universo paralelo, onde Hamilton correu de azul e vermelho, o mundo viu o auge e a loucura coexistirem. Viu 2 campeões dividirem o mesmo destino. Viu o impossível ganhar vida, ainda que apenas por um breve momento. E talvez seja isso o mais fascinante, que, mesmo em um esporte movido por máquinas e números, o que realmente define a Fórmula 1 ainda é o "e se".